Boa tarde, meu povo de Deus, boa tarde, meu povo querido, em Guaçucê, 14 horas. Hoje é 9 de março de 2024 e você sintonizou a Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Eu sou a Márcia Cândido e junto eu e você até às 15 horas no nosso programa católico Conhecendo a Igreja, onde você fica bem informado e aprende mais sobre a nossa igreja. Ligue para nós e participe. É só discar o 088-981-714271. Hoje o nosso programa traz como tema Quaresma. Demos então graças a Deus pela nossa bela tarde de sábado, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui todo mundo junto nessa maravilhosa tarde de sábado, aprendendo mais sobre a nossa Igreja Católica. Invoquemos então, meu querido ouvinte, a Santíssima Trindade para permanecer conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa tarde, meus queridos. Agora nós falaremos sobre o tema que é Quaresma. Você sabe o que significa Quaresma? Aprenderemos agora. É uma palavra que vem do latim e que significa quadragésima. Ou seja, é um tempo de 40 dias, é um tempo de preparação que antecede a maior de todas as festas, que é a festa da Páscoa, onde celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, como toda festa requer uma boa preparação, não é mesmo? Se você vai fazer uma festa na sua casa, você precisa preparar tudo, limpar a casa e deixar tudo organizado. Assim, meus irmãos, nós também precisamos preparar o nosso coração em função dessa grande festa que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E a igreja nos convida, a todos nós, os fiéis, para uma boa preparação, né? Que se inicia na quarta-feira de cinzas, quando recebemos na missa as cinzas, que são feitas dos ramos que foram abençoados no ano anterior e são guardadas para fazerem a cinza, né? E o que é que significa essa cinza? Ela nos lembra, meus irmãos, que nós somos pó e que ao pó nós voltaremos. E que somos todos irmãos, que somos todos iguais, né? E aí começamos a contar os 40 dias, que vai até o sábado antes do domingo de Páscoa. E se observarmos, meus irmãos, 40 é um número muito importante na Bíblia e que lembra muito a nossa história. Vamos aqui a alguns exemplos. 40 dias e 40 noites aconteceu o dilúvio. Davi reinou por 40 anos. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai fazendo as tábuas da lei. O povo de Deus andou pelo deserto por 40 anos. Jesus ficou 40 dias no deserto e venceu o demônio. Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias com seus discípulos, apareceu ainda a eles por 40 dias. E se observarmos, meus irmãos, esse número 40 também representa mudança, né? É um tempo de limpar assim, o nosso coração, fazermos essa convenção. É um tempo de oração, um tempo de penitência, né? Durante a quaresma, além do jejum e da abstinência de carne, somos convidados a realizar duas outras práticas, a caridade e a oração. O tempo da quaresma é um tempo marcado pela penitência e pela oração. Temos que intensificar as nossas orações pela convenção dos pecadores e por nossa conversão. A caridade devemos praticar sempre, mas sobretudo no tempo da quaresma, pois ajuda em nossa conversão. Aquilo que deixamos de comer durante a quaresma e que fizemos uma economia, podemos doar aquele alimento ou o dinheiro que seria destinado para a compra deste alimento para uma instituição de caridade. E ao longo do período da quaresma, meus irmãos, nós temos que realizar a nossa confissão. A igreja recomenda que façamos a confissão ao menos 2 vezes ao ano antes da Páscoa. Durante a quaresma, antes do Natal, durante o Advento. Mas é claro que se sentirmos a necessidade, temos que confessar ao longo do ano.
é que durante esses dois tempos litúrgicos, Quaresma e Advento, o convite à conversão é bem mais forte. O tempo da Quaresma não é um período de tristeza ou de luto, mas pelo contrário, é um tempo de reflexão e contemplação do mistério de um Deus que morreu na cruz por amor a nós e depois ressuscitou. Nas missas ao longo da Quaresma se omitem o Glória e o Aleluia. Ambos os cânticos retornam na solenidade da Vigília Pascal. E que possamos, meus irmãos, vivenciar bem esse tempo quaresmal, buscando constantemente a nossa conversão. Como eu falei, meus queridos ouvintes, que a gente possa nesse período, reforçar mais as nossas ações de caridade durante esse período da Quaresma. E muitas pessoas gostam de passar mais tempo fazendo leitura e meditando a palavra de Deus, além de suas orações que já fazem. Silêncio, recolhido, conversando com Deus, e que a gente possa verdadeiramente colocar o nosso coração à disposição de Deus em termos de perdão, que a gente possa dar ao outro a oportunidade de também estar sendo perdoado das suas ações. Somos pecadores, meus irmãos, e não podemos ser hipócritas. Eu falo sempre isso. Se nós rezamos o Pai Nosso todos os dias e pedimos a Deus para que Ele possa nos perdoar, nós também devemos limpar o nosso coração, devemos perdoar o nosso irmão. Faremos agora, meus queridos ouvintes, um pequeno intervalo, onde escutaremos Tiago Brado cantando Ninguém Te Ama Como Eu. Continue ligadinho aí na nossa programação, porque a gente volta já já. Estamos de volta, meu querido ouvinte, e lembrando que estamos na terceira semana da Quaresma, um tempo que nos convida a escolher um caminho no qual percorrer, tendo como foco que não existe outro caminho senão a Jesus Cristo, meus irmãos? Nós devemos aproveitar esse tempo que a igreja nos propõe para escolher um caminho de purificação, iluminação, que é o caminho de Jesus Cristo. Querendo ou não, meus irmãos, nós somos bombardeados a todo momento por uma enxurrada de informações, muitas delas desencontradas e que podem muitas vezes nos confundir, não apenas quanto às nossas decisões humanas, mas também em nossa relação com Deus. Por isso, meus irmãos, é muito importante purificar nossa fé, mantendo-a limpa das falsas verdades e dos incontáveis artifícios criados pelo inimigo para nos ludibriar segundo os seus interesses. Por isso, meus irmãos, nosso Senhor alertou-nos afirmando: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 5. Jesus ainda completou pedindo que não nos deixeis levar por esses falsos profetas, meus irmãos? Isso significa que não podemos ser católicos pela metade, é mesmo. Da mesma forma que não adianta o Brasil estar entre os países mais católicos do mundo se no fim de semana as pessoas não comungam e não confessam. E nem mesmo, meus irmãos, vão à missa. Procuram as coisas do mundo, porque as coisas do mundo são mais atrativas, E o projeto de Deus fica sempre em segundo plano. Devemos escolher o caminho e ser fiéis a esse caminho. Deus é e sempre foi o mesmo, não muda. No entanto, a relação plena ocorreu por meio de seu Filho Jesus Cristo. E nesse processo, nós cristãos também podemos crescer no reconhecimento em relação a esse Deus, Jesus o revelou completamente, mas quanto mais nós compreendemos as palavras do nosso Salvador, melhor é a compreensão de Deus e de sua atuação em nossa vida. E assim, meus irmãos, melhor podemos anunciá-lo. Encontramos tudo em Jesus Cristo. Ele quis fazer-se presente especialmente na palavra e nos sacramentos. Por isso, não perca o seu tempo procurando resposta fora. Em Jesus Cristo está tudo o que precisamos para a nossa vida. Tudo, meus irmãos. Convido você agora a fazermos uma oração para que a nossa fé seja firme e sem hesitações. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade,
misericórdia e amor. Neste momento em que busco a experiência de um Deus verdadeiro, purifica a minha fé, purifica todas as imperfeições da minha crença, purifica no fogo do teu espírito tudo aquilo que vai se somando à minha espiritualidade, mas a torna imperfeita. Purifica as superstições e o ocultismo. Purifica a tentação que tenho de dobrar meu joelho aos ídolos. Jesus, caminho, verdade e vida. Muitas vezes, num momento de desespero, numa ânsia desenfreada de buscar resposta às minhas dores, percorro-me em meu coração e acaba voltando-se para outros altares. Reconduze-me, Senhor. Ajuda-me a buscar na tua misericórdia todas as graças de que necessito. Manda teu Espírito sobre mim. Espírito Santo, fonte de vida e de toda unção, graças e dons. Espírito Santo, fonte de amor do Pai e do Filho, inspira-me sempre em toda hora, palavras e atitudes. Inspira-me o que fazer e como fazer. Espírito Santo, como um raio de tua luz, toca o meu coração e revigora a minha fé. Santifica no amor, unge-me na esperança. Espírito Santo, força que me entusiasma, luz que me ilumina. Vem resgatar aquilo que a vida levou à desilusão. Vem trazer paz para o meu coração e repousa sobre mim. Amém. E lembrando, meus irmãos, que através do 088-981-714271, você pode deixar a sua mensagem, seu pedido de oração, que podemos colocar nas intenções durante a missa que acontece aqui na nossa comunidade. Chegamos ao final do programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Um ótimo final de semana para você. Que Deus possa aí colocar o manto protetor sobre nossas famílias e que Deus esteja sempre nos conduzindo no seu caminho. Continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço, meu querido ouvinte, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.